Frei José Nunes, o Papa já percebi que gostou Gostei, até vou já interrompê-lo. Eu anteontem estive a celebrar o funeral de um professor jovem de um externato aqui de Lisboa, lá do Restelo, e eu pedi a uma colega dele para fazer a homilia, não o padre, mas ela. E ela falou muitíssimo bem, eu ousaria dizer na brincadeira melhor que um padre ou que um bispo, que é o que a doutora Filipa também fez. Portanto, eu gosto sempre que as mulheres falem. Era um dos temas do Papa, dar mais voz às mulheres na Igreja. Não é? E deu. Elas ascenderam a lugares da administração do Vaticano onde nunca tinham chegado. O chefe das finanças, por exemplo, é uma mulher. 3 mulheres que foram nomeadas para o dicastério dos bispos, para a escolha dos bispos. 3 mulheres. É extraordinário. Isso é um caminho irreversível? Eu espero bem que sim, mas não sei. Ainda agora ouvimos esta versão, esta visão da economia do Papa. O Papa também tinha naturalmente uma mensagem relacionada com a ética, mas acrescentou-lhe uma palavra muito bonita, que é fazer ética também com bondade. Exatamente. Era um Papa que também transformava, ou tentava transformar o mundo através destas pequenas questões, às vezes relacionadas com palavras que parecem vãs, mas que dão um peso muito grande a certos pormenores da vida do cotidiana, claro, e da moralidade. Muito bem. Bom, eu acho que disse mesmo a palavra exata. Tudo, não é? Cheio de bondade. E um sinónimo de bondade é a misericórdia, digamos assim, a compreensão para a situação do outro e ser misericordioso. A bondade traduz-se nisso. E em termos, por exemplo, intra-eclesiais, claro que o Papa usava de bondade para com toda a gente, ia nas quintas-feiras santas a prisões lavar os pés jovens e alguns delinquentes. Quer dizer, maravilhoso. Mas em termos de igreja, ele, por exemplo, teve uma posição importantíssima e pela qual foi criticado por vários setores da igreja, mais conservadores, digamos assim, não há outra maneira de dizer, que foi justamente sobre a bondade. Em relação a todas as pessoas, e são milhões de cristãos que vivem situações objetivamente mais irregulares face às leis da Igreja, pessoas divorciadas, pessoas recasadas, pessoas que estão em união de facto, enfim, pessoas unidas, homossexuais, enfim. Papa escreveu um texto, que há meia dúzia de anos, chamado Amoris Laetitia, a alegria do amor, e onde diz que todas estas pessoas que tradicionalmente, segundo a lei da Igreja, estão proibidas de ir aos sacramentos, de ir comungar na missa, que essas pessoas têm que fazer um discernimento e depois, um discernimento sério, mas se em consciência acham que, por exemplo, devem ir à comunhão e devem confessar-se, devem fazê-lo. Isto é de uma bondade, isto é um sinal de uma misericórdia, no fundo, para quem é cristão, da misericórdia de Deus. Uma coisa extraordinária. Isso afronta aos mais conservadores também. Isso não é pacífico. Não é pacífico. Não, houve muitos cardeais, houve vários cardeais e muitos bispos que escreveram coisas depois do Papa escrever isto. E que disseram que ele era herético, que ele era um enviado do demónio. Cardeais e bispos da Igreja disseram isto, do Papa Francisco. Pediram clarificações. Pois. Mas lá está, isso tem a ver com... E isso é que importa, quer dizer, manifestar a bondade, não é? A bondade, eu termino já, porque a Filipe é que tem que... Mas bondade e alegria. O Papa escreveu a alegria do Evangelho, a alegria do amor, a alegria da verdade. Alegria, alegria. O cristianismo, no fundo, é uma religião da alegria, embora as pessoas, em geral, tomem o cristianismo por uma religião do tédio, aborrecida, chata. E a fé traz alegria. Professora, a fé em Deus é a alegria plena, não é? Eu partilho dessa alegria, eu gostava que todos partilhassem dessa alegria. Acredito que sim, eu acho que o Papa, e temos visto isso nas notícias e nas redes sociais, que este Papa tocou o coração de tanta gente, não é?
de crentes e não crentes. E eu pego nesta alegria e na misericórdia que nos falava o Frei José Nunes, também para dizer que a fé gera felicidade porque é um encontro com Deus, segundo aquilo que nos diz Francisco. E este momento que vivemos não é só histórico porque morreu um Papa, mas é uma oportunidade fantástica de refletirmos no legado do Papa Francisco, não é? Eu acho que o Pedro Brunhosa, quando os artistas portugueses foram à Capela Sistina, dizia-nos: Francisco traz Deus aos homens, não é? Porque realmente Francisco foi uma luz na escuridão. E eu gostava só de esclarecer aqui uma coisa, porque muitos chamam este Papa um ativista social. Eu acho que Francisco não foi um ativista social. Ele foi, na verdade, o Papa, como muitos outros, mas ele, da sua forma, que trouxe Deus aos homens, porque nos mostrou que cada um de nós, também reiterando o que diz ali o Frei José Nunes, cada um de nós tem uma dignidade única e o motivo disso é porque todos somos amados profundamente por Deus. Frei José Nunes, e de uma forma extremamente descomplicada, não é? Sim, muito descomplicada. Ele tinha expressões realmente que também suscitavam até surpresa, não é? Quer dizer, a linguagem dele era de uma simplicidade imensa, não é? E que desarmava as pessoas. Não é? E isso acho que é muito importante, quer dizer, até como programa, digamos assim, ou estilo, se quiserem, para a ação da Igreja e dos cristãos. A deixarmos de ser complicados, quer dizer, falarmos a linguagem das pessoas, convivermos com as pessoas. Não é imitar os aspectos mundanos do mundo, não é isso. Mas é ser solidário, estar com as pessoas, falar a linguagem das pessoas, descomplicar, que é um termo... Este foi o Papa mais descomplicado de sempre. Não sei, olha, por exemplo, João XXIII... sobre a forma como o Papa Francisco tocava as pessoas. João Paulo II não tocava também as pessoas. Tocava de uma outra maneira, distância, não? Com alguma distância, mas, por exemplo, com uma empatia imensa para com os jovens, não é? Mas lá está, tocava de uma outra maneira. Mas os seus textos eram assim, de uma densidade teológica maior, digamos assim, e os de Bento XVI também. O Papa Francisco escrevia numa linguagem muito acessível, quer dizer, muito dinâmica, muito descomplicada. Mas houve papas maravilhosos e cheios de humor. Este Papa era cheio de humor, mas, por exemplo, o João XXIII, só para dar um exemplo, também era o Papa que convocou o Concílio Vaticano II, não é? Um revolucionário, portanto. Também, um dia perguntaram-lhe assim: Sua Santidade, quantas pessoas é que trabalham aqui no Vaticano? E ele disse: metade. Portanto, o humor faz parte. Frei José Nunes, claro que não podemos dissociar-nos da curiosidade acerca daquilo que vem aí. Sim. É de esperar que o sucessor do Papa Francisco seja um homem na linha daquilo que ele próprio foi? Ou espera algo de diferente, muito diferente em relação àquilo que foi o pontificado deste Papa? Não sei de nada, eu não sou cardeal, eu não estou lá no conclave. Qual é a sua expectativa? expectativa? Não conheço a minha expectativa, isso sim, isso posso dizer. O meu desejo é de que seja alguém que dê continuidade a esta lufar de ar fresco e de profecia do Papa Francisco. Essa é a minha expectativa, isso é o que eu desejo, não é? Porque a Igreja tem que continuar na sua reforma interna e na sua forma de olhar e estar no mundo, nas economias, a defender os mais débeis. A primeira coisa que o Papa Francisco fez, alguns já nem se lembram, foi aquela viagem a Lampedusa. Já havia muitos migrantes e gente a morrer no Mediterrâneo, mas ou ninguém falava, ou ninguém sabia, ou os que sabiam não falavam. O Papa, a primeira coisa que faz, isto é uma vergonha para a humanidade, para nós. Portanto, este interesse pelas coisas do mundo, pelos mais pobres, como dizia a doutora Filipa, pelos mais vulneráveis, a Igreja tem que continuar esse caminho. E também internamente, a Igreja tem que continuar este caminho da reforma interna, da cúria, de acabar de chamar à razão os ministros da Igreja, sejam padres, bispos ou cardeais. Este Papa falou tanto da humildade que é preciso ter, de deixar realmente folclores e coisas absolutamente desnecessárias. A voz das mulheres, cada vez mais, né? A sinodalidade, que foi também
um tema muito importante do Papa. O Papa convocou um sínodo que durou 3 anos, de 21 a 24, 2021 a 2024, sobre a sinodalidade. O que é isso? É todos caminhar juntos e tudo o que diz respeito a todos ser decidido por todos. Isto é coisa mais revolucionária, não há, digamos assim. E é preciso continuar neste caminho. É a minha expectativa, espero bem que sim. Qual é a sua, professora? Qual é a sua expectativa sobre o caminho que a Igreja vai tomar? Eu não tenho expectativa, eu gostava de ser surpreendida. Eu acho que é um bocadinho presunçoso termos expectativa sobre o próximo Papa, porque acreditamos que quem vai decidir, quem vai escolher é o Espírito Santo, é Deus. Vai ser melhor do que nós estamos à espera. Eu acredito e confio que o próximo Papa, Francisco, foi um Papa da ação, como nos diz o Frei José Nunes. Eu acho que o próximo Papa, eu espero que seja um Papa ainda de mais ação, ainda de sujar mais as mãos, como dizia Francisco, do que este Papa. Um Papa ainda mais das periferias, porque isto foi o que Jesus veio dizer. Sim. O Papa Francisco já se diz que veio do fim do mundo, não é? Sim. Espera que o próximo também venha de outras geografias. Fala-se da Ásia, fala-se do continente africano. É possível. Também se fala da eventualidade de poder ser um português, por que não? É possível, pode ser um indiano. Eu adoraria que fosse um Papa indiano, da Ásia e de uma geografia também com muita pobreza. Eu acho que o próximo Papa vai ser a melhor escolha possível. Portanto, eu quero mesmo não ser ideal. surpreendida. É isso? A melhor possível, mas não é ideal. Vai ser a ideal, porque quando Deus escolhe, é sempre o ideal. Se cada um se abrisse às surpresas de Deus na sua vida, teria uma vida ideal. Nesse aspecto... Frei José Nunes, a verdade é que quem escolhe o novo Papa são uma série de cardeais homens. E onde existem homens, existe Igreja, e existe Espírito Santo, para quem acredita, mas onde existem homens, existem grupos, existem intrigas, existem influências. O que é que nos pode dizer um pouco daquilo que sabe dos bastidores destes momentos importantes? Já viu o filme O Conclave, não foi? Não. Ainda não falava disso tudo. Ah, é? Das estratégias todas que há, e das ambições de alguns, e das politiquices que há, e dos telhados de vidro que todos têm. E isso acontece? Até no Vaticano. Claro, isso acontece em todos os grupos humanos. Sim. Mas o que nós acreditamos é que, no meio dessas mundanices todas, e humanidade e fraquezas humanas, também acreditamos que o Espírito de Deus age, está lá presente. E só para dar um exemplo de ficção, que era o que dava o exemplo, que era o que nos falava este filme do Conclave. As discussões, as politiquices, as estratégias de grupos deste, daquele, quem vamos, quem apoiando. E, no fim, quem é que é eleito? Isto é ficção, não é? É eleito um que ninguém falava e que se vem a perceber que tinha uma parte do corpo mulher e não homem. Não precisamos de ir à ficção para sabermos algumas coisas dos últimos conclaves e sabemos que o nome de Francisco, ainda Jorge Mário Bergoglio, surgiu ainda na altura da eleição de Bento XVI. Exatamente. E foi aí que se começou a pensar pela primeira vez neste nome que ninguém tinha falado. Pois. É verdade, e eu também soube isso até pela comunicação social, não é? Quer dizer, por pessoas que disseram que quando foi a eleição de Bento XVI, parece que houve 2 nomes que foram muito votados, que foi o Bento XVI, que foi eleito, e Francisco, que era o Jorge Bergoglio. Isto porque durante as congregações gerais, que começaram hoje, sim, os bispos, os cardeais estão juntos precisamente para se conhecerem melhor e precisamente para perceberem o que é que cada um, como é que cada um olha para a Igreja, pois. Não é? Exato, Alberta, mas lá está, eu também sou cristão e tenho fé. Eu acredito que o Espírito Santo também trabalha nisso tudo, não é? Quando, no princípio do cristianismo, houve a necessidade de substituir o Judas, um dos 12 apóstolos. Isso está no livro dos Atos dos Apóstolos, está na Bíblia. E então eles reuniram-se, os cristãos, invocaram o Espírito Santo e escolheram. Pronto. E saiu. Primeiro saíram 2 nomes,
um José e um Matias. E depois, para querer mostrar que era mesmo Deus, atiraram moeda ao ar e saiu o Matias. E foi o Matias que foi o substituto do Judas. Penso que É uma Os questão de fé. homens trabalham e votam, mas Deus está misturado nisso tudo. Eu acredito nisso. Penso que é o epitáfio perfeito para esta conversa. Acha? Acho. Obrigado, Frei José Obrigada, Nunes. ambos. Obrigado, professora Filipe Almeida, pela Obrigada. presença aqui na Obrigado, RTP3. obrigado. Obrigado.